Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil. Meu Pai amado, no nome de Jesus, pedimos que o favor do Senhor esteja sobre nós. Temos gratidão, Senhor, por esse mês que vivemos, pelas direções que o Senhor nos deu, por tantas coisas boas, maravilhosas que o Senhor trouxe para a nossa vida, pelos livramentos e pela Tua presença, Senhor, que esteve conosco todo santo dia, a cada momento. Celebramos o Espírito Santo na nossa vida, celebramos a presença de Deus na nossa casa. Obrigado por ter guardado a nós, obrigado por ter guardado a nossa família. E nós oramos em nome de Jesus, Pai, pedindo que o Senhor nos guie sempre. Nos guie, Senhor, em nossas decisões. Tire do nosso caminho aquilo que não é bom para nós e aquilo que pertence a nós, traga para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, repreendendo todo tipo de ataque espiritual contra essa pessoa, contra a sua família, contra a sua saúde, contra seus negócios. E nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa. Maldade, inveja, ódio, em nome de Jesus, seja quebrada agora. Declaro que não tem poder sobre a tua vida. Todo mal direcionado a você, enviado para o teu caminho, enviado para atrapalhar, enviado para trazer acidentes, no nome de Jesus, que o Senhor te guarde. Que o sangue de Jesus guarde a tua vida, guarde a tua família e nenhum mal te suceda, nem a ti e nem aos da tua casa. Declaramos em nome de Jesus a proteção do Senhor sobre a tua vida. Meu Pai, traga alegria para essa pessoa, traga força para ela, traga um ânimo novo para ela, no nome de Jesus Cristo. A minha oração, Espírito Santo de Deus, é para que essa casa seja visitada pelo teu poder. Visita essa casa, toque-os, Jesus. Que este lugar seja visitado pela glória de Deus. E aonde houver trevas, que o mal saia. Aonde houver confusão, que saia. Aonde houver angústias, aflições, apertos no peito, pontadas no corpo, dores, renda-se a Jesus Cristo agora. Oramos, Pai, para que o Senhor dê vitória para essa pessoa na casa dela, no trabalho dela, onde ela estiver. Essa pessoa, Pai, que tem sido atacada por injúrias, atacada por difamações, atacada por fofoca de familiares, de amigos, de pessoas próximas. Guarda, Pai. Guarda, proteja. E nós colocamos toda injustiça nas mãos de Deus. E pedimos, Pai, o favor do Senhor. É o Senhor quem faz justiça por nós. É o Senhor que faz justiça em favor daqueles que clamam, daqueles que oram, daqueles que buscam, daqueles que creem. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sim, Pai, é o Senhor quem nos cuida, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor que está na nossa retaguarda. Sim, Jesus, em Ti confiamos, em Ti esperamos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! E agora apresentamos nossa carta para Jesus. Levanta a tua carta agora, teus pedidos de oração, teu clamor. Levanta agora, Senhor Jesus. Pedimos uma intervenção agora sobre cada carta que estamos colocando no altar de Deus. Pedimos uma intervenção especial do Senhor agora. Sim, Papai, em nome de Jesus pedimos, intervém, coloca a tua mão, Pai, sobre cada carta, sobre cada pedido de oração, em o nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, cada pessoa que está em oração agora junto conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: os meus pedidos, a minha carta para Jesus está no altar de Deus. Creio que estou sendo atendido, creio que o Senhor responde, creio que está feito. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Não para de orar. O inimigo muitas vezes quer que você desanime, que você pare, que você, se distraia com outras coisas. Firme
seu pé na presença de Deus. E amanhã é o primeiro dia de fevereiro. Eu vou aguardar todos vocês na oração das 6 e 7 da manhã. Lembrando que domingo não é o último dia da semana, é o primeiro dia da semana. Então amanhã nós vamos todos entrar na presença de Deus. A nossa oração de primícias é a oração de domingo. Eu convido você a estar comigo às 6 e 7 da manhã. Já coloca teu relógio para despertar, é o primeiro dia do mês, é a primícia do nosso tempo para Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você diferente, ok? Inclusive você pode mandar o teu áudio para nós de 30 segundos, 1 minuto, contando teu testemunho, contando o que Deus fez na tua vida, a maneira como Ele tem transformado a tua vida, ok? Faz um áudio simples e manda para a minha equipe. Vai lá no meu site www.vinicius17.com.br e lá pega os nossos contatos e entra em contato com a gente. Olha esse testemunho aqui, ó. Boa noite, meu nome é Cláudia e eu também quero testemunhar de que eu fui curada da diverticulite. O profeta orou para quem estava com problemas no intestino e eu fui curada. Hoje eu fiz o exame de colonoscopia e está tudo limpinho o meu intestino, para a glória de Deus. Olha só, que tremendo. Quando Deus opera, é Jesus que faz. Eu posso até ter orado, mas a mim coube a menor parte, certo? Eu posso até ter orado, mas quem fez o milagre, quem curou, quem libertou, quem tocou foi Jesus. Amém? Coloque a sua fé em Jesus, não coloque a sua fé em mim. Eu sou homem, sou limitado, certo? Mas o meu Deus é ilimitado. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé na palavra de Deus. Amém? Coloque a sua fé na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero hoje continuar uma mensagem que eu comecei ontem à noite e ministrei hoje pela manhã um pouco sobre a águia e eu vou continuar hoje falando, certo, sobre a águia. Estamos aqui entendendo por que o Senhor nos assemelha a algumas características da águia. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É a promessa de Deus para a minha vida. É a promessa de Deus para a tua vida. Caminharão e não se fatigarão. E nós estamos falando sobre a águia, né? A águia, ela é um pouco solitária, porque Deus deu para ela grandeza, Deus deu para ela algo especial e ela não consegue estar com todos. Essa é uma característica da águia. Eu quero que você entenda que muitas vezes você tem que voar sozinho. Não é todo mundo que vai te acompanhar. Não é todo mundo que vai estar contigo. Pessoas vão entrar na tua vida por um tempo e depois vão sair. E uma coisa que eu vou ministrar inclusive amanhã, durante a Santa Ceia, é que tem certas amizades que elas já têm um tempo para expirarem. Porque a gente sempre pensa e romantiza que as amizades não vão expirar, que vai ser amizade para a vida toda. Gostaríamos, né, que amigos de infância ficassem amigos da gente a vida inteira, que pessoas próximas de nós, que a gente gosta, que a gente honra, também ficassem a vida inteira do lado da gente, mas Deus às vezes não permite, e não é só por sua causa, é também por causa da outra pessoa. E tudo bem, a gente tem que aprender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que não temos o controle de tudo. Então, a águia, assim como nós, devemos aprender a voar sozinhos, devemos aprender a depender de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, inclusive, de pessoas se desligarem até do pai e da mãe. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Isso é difícil às vezes. É difícil às vezes para a mulher, às vezes é difícil para o homem sair da casa da mãe, do pai e seguir a sua vida. Mas é necessário. Porque alguns voos têm que ser sozinho. Alguns voos são solitários e a sua companhia em alguns voos vai ser apenas o Senhor. E você vai ter que aprender
a ter a companhia de Deus como a maior e melhor companhia da tua vida. Outra coisa que eu aprendo com a águia e que ela é confortável com separação para o propósito. Quando a águia bebê, ela começa a dar os primeiros voos, a mamãe águia, ela está muito determinada, sabe, a soltar os seus filhotes, porque seus filhotes também vão ter os seus ninhos, também vão ter a sua vida. E isso a gente não entende, né? Que nossos filhos vão ter a vida deles, que nós também temos que ter a nossa vida, e tudo na vida são fases, né? Eu, por exemplo, meus filhos ainda, um já está um pouco maior, mas a outra é pequena ainda, eu fico pensando, né? Assim como você já deve ter pensado e outras pessoas também pensam, né? Como a gente vai sentir falta, né? Quando os filhos da gente saírem da casa da gente, quando os filhos da gente, eles casarem, tiverem os filhos deles, né? E por mais que a gente queira estar perto, às vezes a gente sabe, a vida deles vai ser corrida, a nossa também é corrida. Então, aprender, sabe, a se separar muitas vezes da própria família, às vezes é um propósito de Deus. Então, por exemplo, você é de maior, está fazendo faculdade num outro lugar, né, longe da sua família, é difícil. É difícil ficar longe da família, né, estudar, ter novos desafios, novos amigos, é tudo diferente. Mas faz parte do crescimento, faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você se sente sozinho, diante, sabe, da vida, diante das situações, naquele exato momento, peça a presença de Deus para preencher a tua vida, para preencher o lugar que você está. E você nunca estará sozinho. Jesus é o amigo de todas as horas. Ele não é o amigo só, sabe, dos domingos, aonde você vai lá e presta um pouco de culto para Ele. Não. Jesus é o amigo de todas as horas. Nós podemos confiar nele, nós podemos esperar nele e Ele vai cuidar de nós. Então a águia, ela é confortável com a separação para o propósito. E a águia não é impulsionada pela aprovação da multidão, das outras águias, dos outros pássaros, dos outros governos, não. A águia, ela não é impulsionada pela aprovação, ela faz aquilo que ela precisa fazer. E como nós temos que aprender isso? Porque enquanto precisarmos nos forçar a nos encaixar, não compreendemos ainda o nosso propósito. Deus não quer que você se encaixe. Deus quer que você se destaque. E se Deus colocou algo extraordinário na tua vida, então esse algo extraordinário precisa sair para fora. Mas se você continuar se encaixando aos padrões, ao que os outros acham, ao que os outros pensam, você nunca será diferente. Você precisa ser o que Deus te projetou para ser. A águia, sabe, ela tem um caminho que ela não fica muito ligada em agradar todo mundo. Ela tem os seus voos, ela tem a sua rota, ela tem a sua maneira e Deus a criou para ser assim. Talvez como nós precisamos fazer também. Às vezes queremos tanto nos encaixar e acabamos criando uma versão alternativa do propósito de Deus, né? Uma versão que, sabe, não é a versão que Deus tem, é a versão nossa. Não é a versão que Deus tem para mim, não é a versão que Deus tem para você. Uma outra coisa que eu aprendo é a paciência e precisão da águia. A águia aguarda, ela observa, e quando ela vê a presa, ela é precisa. Dificilmente você vai ver uma águia errando um ataque, porque antes de atacar, ela é paciente, ela observa, ela vê e ela espera pelo momento certo. Ela age de forma decisiva e precisa.
E nós precisamos também fazer movimentos na nossa vida, não por impulso, mas por estratégia. Eu e você precisamos nos mover por estratégia, não por impulso. O impulso coloca tudo a perder, mas por estratégia. Essa é a palavra para a minha vida e para a tua vida. Por isso nós precisamos nos mover por uma direção de Deus, precisamos nos mover por uma palavra do Senhor e não deixar com que as nossas emoções elas falem por nós ou elas digam o que nós devemos fazer. Não, nós devemos ser guiados por Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com a águia é a sua maturidade. Ela empurra jovens para fora do ninho para ensinar o voo, ou seja, ela treina outros, ela desenvolve os outros através do desafio e não do conforto, e ela produz líderes e não dependentes. Será que a gente não tem que aprender em relação também aos nossos filhos? A ensiná-los a ser líderes, em vez de ensiná-los a depender de tudo de nós? Então eu vejo que, assim como a águia ensina os seus filhotes, nós devemos também ensinar os nossos filhos a serem líderes, a não serem dependentes de tudo, dependentes de todos, mas eles mesmos aprenderem a depender de Deus. É por isso que a Bíblia diz: ensina o jovem no caminho que deve andar e mesmo quando velho, ele não se desviará. Agora, se toda vez que alguém dá um empurrão no seu filho, você vai lá e você assume tudo, de que forma seu filho vai aprender a se defender? Ou ter sabedoria para sair de certos conflitos? Ou seja, a águia também, ela vive sem medo, ela enfrenta a tempestade de frente, ela não é intimidada pela escuridão ou pela turbulência, ela tem uma coragem enraizada na identidade dela. Por quê? Porque ela sabe que Deus a criou para vencer aquilo. Eu quero que você pegue isso como palavra profética. Se um problema apareceu para você, Deus já colocou a solução aí em você. Ele lhe deu a capacidade para você vencer. A águia não teme a tempestade porque ela sabe que o que Deus deu para ela é para vencer tempestades. Deus colocou em você uma habilidade, Deus colocou em você uma graça, Deus ele colocou em você o suporte que você precisa para vencer essa tempestade. A tempestade não é maior do que você, porque aquele que te chamou também te habilitou. A águia não é intimidada pela escuridão, ela não é intimidada pela turbulência, ela sabe o que Deus colocou na vida dela. Bem, você tem que saber o que Deus coloca na sua vida e parar de ficar com medo, ficar preocupado das coisas darem errado, sabe, de não errar. Você fica preocupado com isso, mas Deus já contava até com teus erros, né? Quando Deus te chamou, Ele já contava até com teus erros, Ele já sabia das cabeçadas que você ia dar, mas em todo tempo Ele prometeu estar com você. Em todo tempo, em todo o seu voo, em toda a sua jornada, Deus prometeu estar com você. Então, creia naquilo que Deus colocou na sua vida. E para encerrar, a águia, ela é carregada pela força de Deus e não pelo seu esforço próprio. Por isso, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura divina. É só assim que nós vamos renovar as nossas forças. É estando debaixo de uma cobertura divina. Em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Certo? E gostaria de pedir a você que você me ajudasse a compartilhar essa oração. Você pode fazer isso? Me ajude a compartilhar, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Falar rapidamente para você dos meus livros, são devocionais. Você pode colocar do lado da cama para você orar antes de você dormir, para você ler, estudar. Você pode começar com um devocional e dormir com outro devocional, porque apesar de ter 365 devocionais em cada um, as pessoas leem em menos tempo. Elas leem 2, 3 devocionais porque ele não é marcado por dia. Tem 365 devocionais, mas ele não é marcado por dia. Quer ver? Vou mostrar aqui para você. Olha aqui. Aqui é a página 177.
e aqui é a página 178, tá? Então não tem um dia, você pode ler de manhã um e de tarde você pode ler outro, tá? Se você quiser adquirir nossos devocionais, está lá no nosso site, inclusive, não adquira só para você, adquira para dar de presente também para alguém, para dar para familiares teus, para clientes que você tem, para colegas de trabalho, tá? Tá lá no meu site www.vinicius17.com.br. Também uma coisa importante, segunda-feira pela manhã, na minha oração das 6 horas, eu tenho um presente para dar para todos os membros do canal aqui, tá? Então segunda-feira pela manhã, na oração da manhã, eu vou anunciar esse presente que eu vou dar para todos os membros do canal. Que você que é membro do canal aqui, eu vou dar um presente para todos os membros do canal, tá? Vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91, espero que você compartilhe, amém? Manda aí para 10 no mínimo, e amanhã teremos nossa Santa Ceia na igreja que eu congrego, na igreja que eu amo, certo? Eu vou estar, não estou à frente da igreja, mas congrego nessa igreja, ministro nessa igreja, semeio nessa igreja, ajudo essa igreja. E eu quero convidar você a estar conosco nesse domingo às 9 horas da manhã, Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, ok? Você é nosso convidado. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pegue a sua carta para Jesus e levante assim o alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu apresento agora todo o pedido de oração, toda a carta que foi feita para Jesus. Que haja uma intervenção do céu agora em favor dessa pessoa. E, meu Deus, nós oramos para que assim como as águias têm coragem para enfrentar as tempestades, que nós tenhamos coragem também para viver essa vida e para enfrentar os desafios. Senhor, que o medo não faça parte da nossa vida, que nenhuma mentira de Satanás possa nos travar, que possamos estar totalmente confiantes em Ti, ó Deus, e declaramos que qualquer tempestade, o Senhor já nos deu a bênção da vitória, a bênção do milagre. Por isso pedimos, Pai, esteja conosco. No nome de Jesus, oramos agora, Pai, para que haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa. Seja o que for que tenha atacado ela ou se levantado contra ela como uma tempestade, nós dizemos o nome de Jesus Cristo, prevaleceremos contra Ti. No nome de Jesus Cristo, dizemos a doença, dizemos a dor, dizemos a vergonha, dizemos ao ataque às finanças, ao ataque à família, cai por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos vitória agora, declaramos vitória, declaramos milagre, que haja uma intervenção do céu em nome de Jesus. Nós pedimos agora, também oramos, Pai, pedindo ao Senhor, derrama da Tua graça o Teu favor sobre nossas vidas, para que essa habilidade divina, essa graça, essa unção de Deus esteja sobre nós, para que nenhum mal fique no nosso caminho. Declaramos justiça de Deus, vitória em nossa vida, vitória em nossa casa e que certamente o Senhor está conosco. Pai, colocamos no Teu altar cada pedido de oração, cada carta
e pedimos uma bênção do Senhor especial. Oramos, Pai, para que o Senhor toque com o teu poder na vida de cada pessoa e traga saúde, traga força e traga ânimo para ela. Oramos também para que tudo aquilo que perturba o sono das pessoas da casa saia no poderoso nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Capacita ela e nós já declaramos vitória em meio a essa tempestade. Amém e amém. Escreva aqui nos comentários: Deus me capacitou para vencer. Escreve aí: Deus me capacitou para vencer. Então ânimo, porque você vai dar a volta por cima. Amanhã 6 e 7 da manhã, vem dar as tuas primícias para Deus. Amanhã é o primeiro dia da semana. Eu te aguardo amanhã 6 e 7 da manhã aqui. Não perca a oração. Amanhã 6 e 7 da manhã. Deus abençoe a todos e até mais.